Então nós estamos abrindo em Mateus 6. Mas aonde que diz eu te amo aqui, pastor? Vamos ler comigo a partir do verso 19. Verso 19, até o final do capítulo. A palavra de Deus diz assim: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Mais uma vez, vamos buscar a Deus em nós. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez clamamos ao Senhor pela Tua graça e misericórdia. Clamamos ao Senhor, Deus, pelo poder do Teu Espírito Santo, que o Senhor use, ó Deus, a minha vida para falar com a Tua amada igreja. Meu amado Deus, essas palavras são uma declaração de amor do Senhor para nós. Bendito seja o nome do Senhor. E eu peço ao Senhor que me ajude a transmitir ao Teu povo que o Senhor ama a Tua verdade. Me capacita, Senhor. Usa os meus lábios para falar a palavra do Senhor. Pedimos a Tua bênção, Tua graça e misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Mas pastor, o que tem a ver aqui com dizer eu te amo? Abre os teus olhos. Veja o carinho por trás dessas instruções. Sabe, aqui
Jesus ele está tratando de dois excessos perigosos, né? Ele fala sobre o materialismo, que é um coração nas coisas dessa terra, dessa vida, desse mundo. Ele fala também da falta de fé, na falta de confiança no cuidado do Pai. Então são dois excessos, duas áreas que precisam de atenção nas nossas vidas. E ele carinhosamente nos lembra disso. Sabe por que ele faz isso? Tem um hino que chama Lindo és meu mestre. E o finalzinho do hino fala: é sempre meigo, bom, gentil. Jesus é muito bom. Ele se preocupa demais conosco para deixar as suas ovelhas, os seus filhos, sem paz, inquietos, procurando no lixo desse mundo aquilo que não pode satisfazer. Ele é bondoso demais, ele ama demais a sua igreja, para não nos alertar. Então ele fala, meus queridos, em primeiro lugar, quando você lê aqui no verso 19 e 20, ele fala assim, ó: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Olha só, ele dá uma ordem: não acumuleis tesouros aqui nessa terra. Ah, Senhor, então é errado eu ter dinheiro? É errado eu ficar rico? Poxa, Abraão era rico, e aí? Ló era podre de rico, né? Nem rico, é outra categoria, né? E aí? É errado? Não é errado, não tem problema de você ser rico. Mas ele dá uma ordem: não acumuleis. E aí na segunda, ele dá uma ordem negativa. E aí no verso seguinte, ele dá uma ordem positiva. Mas, né, ao contrário, ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Onde Jesus quer chegar? Meus queridos, crentes, eles também buscam o que o mundo busca. Os crentes também desejam o que o mundo deseja. Você acha que o crente não deseja ter um carro? Ou o crente não quer ter um carrão? Não quer ter uma casona? Ué? O crente não quer ter o melhor plano médico? Não quer que seu filho estude na melhor escola? Ou você acha que o crente não quer ter uma fazenda, ter roupas boas, Quer? Ué, o crente é uma pessoa como qualquer outra. O problema, meus queridos, é que nessa busca, que o mundo também busca, existe um conflito entre o materialismo e a espiritualidade. É quando essa busca pelas coisas materiais, elas dominam o nosso coração de tal forma que as coisas espirituais vão ficando para segundo plano, para depois. Esse é o perigo. É uma disputa entre o materialismo e o que é espiritual, entre o que é imediato, porque as coisas desse mundo é para agora, para já, e o que é eterno. Então ele faz uma comparação aqui. Ele faz uma comparação entre as coisas desse mundo, tesouros na terra, com os tesouros no céu. E aí nessa comparação ele mostra o quê? Os tesouros na terra se estragam, e os tesouros do céu são eternos. Percebe onde ele quer chegar? A lógica dele. Meus queridos, talvez você não entendeu ainda, mas o problema do ímpio, né? Vamos falar do crente, mas do ímpio, é que ele não é, presta atenção, ele não é ambicioso, ele não é ganancioso o suficiente, ele não é ambicioso demais. Fala, não, pastor, eles são ambiciosos demais. Não são. Eles são ambiciosos de menos. Sabe por quê? Porque eles se contentam com as coisas desse mundo, coisas que podem ser roubadas,
coisas que se desvalorizam, que estragam, que vencem a validade, que saem de moda, que perdem-se, que enferrujam, que enjoam. Eles almejam isso. Eles almejam as coisas desse mundo, coisas pequenas demais. E nós devemos, ao contrário, ser ambiciosos demais. Como assim, pastor? Ambicionar não algo que vai durar alguns anos e vai se perder. Ele está dizendo, ajuntai para vós tesouro no céu. Almejem algo maior, infinitamente maior, incomparavelmente maior, que é o que ele tem a oferecer. Não façam como esses. Então, os ímpios que estão almejando coisas que roubam, estragam, acabam. Almejem, sejam ambiciosos por algo que seja eterno. O ouro que não se acaba nunca e que ninguém rouba. A roupa que nunca se estraga. Meus queridos, coisas que realmente têm valor. Os ímpios, eles buscam demais aquilo que não satisfaz. Isaías 55 diz: porque gastas o teu dinheiro naquilo que não é pão, e o teu suor naquilo que não satisfaz. Eles gastam a vida numa busca incerta por algo que não podem levar. Está vendo como a busca deles é pequena, é medíocre? Nossa, mas ele é 4 milionário, pastor, igual o tio Patinhas. Pois é, mas a vida dele, qual é o tamanho? E para onde vai tudo aquilo? Quem vai ficar? Para quem será? Sabe o que é isso, meus queridos? São olhos míopes. O que é olhos míopes? Eu sou míope. Eu sei que o Marcos está ali. Estou vendo o vulto dele ali, porque eu já tinha visto. Mas sem os óculos eu não enxergo nada. Só enxergo o que está perto. Joãozinho, esse menino bonito aqui, que é mais ou menos ali, né? Então, eu enxergo de perto. Eu leio sem óculos. O problema do mundo é que eles são míopes. Eles só enxergam o que está perto, o que está visível, o que está ao alcance dos olhos, o que é imediato. Nós precisamos dos óculos do Senhor para enxergar além, algo que está além dessa vida, além desse mundo, não o que todo mundo enxerga, não o que está na cara. Olha, carro, casa. Deus tem algo muito maior, infinitamente maior. Então, os ímpios, eles têm olhos míopes. Nós não devemos ter olhos míopes. Eles trocam os tesouros de Deus por bijuterias. Eles estão trocando o que realmente tem valor na eternidade por bijuterias nessa terra. E olha o carinho de Jesus em nos ensinar isso. Ele fala: eu não quero que o meu povo, que os meus filhos vão por essa vereda. A vereda da cegueira, a vereda que todo mundo anda, trocar tesouros eternos por bijuterias nessa vida. Bijuterias. As coisas dessa vida, meus queridos, comparadas com a eternidade, que Jesus diz, e Ele fala: não ajuntem coisas nessa terra que se estragam, se acabam, tem duração, mas ajuntais tesouros no céu, que é eterno, que ninguém rouba, ninguém mexe, não some, não gasta, não acaba. Olha a lógica dele, olha o raciocínio dele. Não precisa ser bom em matemática para entender isso. Deixa eu dar alguns exemplos, né? Porque não dá para dar todos. Alguns exemplos dos tesouros de Deus. Vá para Apocalipse 2. Apocalipse capítulo 2. Olha alguns, é só alguns tesouros do Senhor. O primeiro está em Apocalipse 2, verso 7. Ele diz assim,
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso do meu Deus. Pastor, mas isso é precioso? Precioso demais, que não tem lugar nenhum nessa terra. Comer da árvore da vida, a árvore que dá vida. Nós vamos nos alimentar dessa árvore eternamente, e teremos vida eterna se alimentando dessa árvore. Olha o tesouro que ele oferece, olha o prêmio. Aí você vê outro prêmio aqui no verso 10. Não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para seres postos à prova. Tereis tribulação de até 10 dias. E ele termina: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Olha os prêmios que o Senhor oferece. Aí tem mais, tem no verso 17 também, né? Ele diz assim, ó: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Ô pastor, eu vou ganhar uma pedrinha branca? Isso é tesouro? Antigamente existia um conceito chamado tesseract, que quando alguém era julgado no tribunal, quando o júri voltava, eles voltavam e entregavam para o réu uma pedra. Se fosse uma pedrinha preta, é que ele era culpado. Se fosse uma pedrinha branca, quer dizer que ele era absolvido, livre, perdoado. Provavelmente, quando Jesus usou isso aqui, ele quis fazer referência a isso. Nós receberemos uma pedrinha, e essa pedrinha branca que simboliza, perdoado. A pedrinha que você vai poder carregar para sempre. Essa pedra simboliza que eu fui perdoado, a minha dívida foi paga. E tem um novo nome aqui escrito que só eu conheço, o Senhor escolheu para mim. Meus queridos, olha o tesouro, olha a preciosidade disso. Fala, pastor, isso é precioso? É precioso porque nem todo mundo vai ganhar. Nem todo mundo vai ganhar. Nem todo mundo vai receber essa pedrinha com um novo nome, escrito caprichosamente, escolhido por Deus. O seu nome foi escolhido pela sua mãe e pelo seu pai. Esse nome foi escolhido por Deus, carinhosamente escolhido por Deus. Olha que bênção, olha que tesouro maravilhoso. Olha como os tesouros espirituais, eles são sutis, mas maravilhosamente lindos. Tem mais, verso 26 e 28, ele diz assim, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Olha só, autoridade sobre as nações. E no verso 28, assim como também eu recebi de meu pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Bom, eu não vou tentar explicar a estrela da manhã, que todo lugar que eu procurei tinha uma explicação diferente. Mas seja lá o que for isso, o que isso significar, é algo único, algo maravilhoso, dado pelo Senhor. Autoridade sobre as nações. E essa estrela da manhã, que eu não consegui chegar num acordo entre os autores que eu pesquisei, o que seria. Meus queridos, não para por aí, olha o capítulo 3, verso 5. Ao vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Olha só, ele vai receber vestiduras brancas, lindas, únicas. E ainda ele fala, de modo nenhum eu apagarei o seu nome do livro da vida. De modo nenhum, o seu nome vai estar escrito para sempre. É como um rol que está lá o seu nome para sempre, para todos verem, olha o nome aqui, está aqui, está aqui. Sabe quando você faz vestibular, você procura lá o seu nome? Está aqui, tira foto, está aqui meu nome. É muito mais do que isso. Jesus fala, eu confessarei o seu nome diante do Pai. Olha a glória disso. Jesus te chamando, vem cá, Joãozinho. Joãozinho chega, assim, ele abraça Joãozinho e fala aqui, João, meu querido João, teu filho, ele foi comprado com meu sangue, ele está aqui,
Aqui é o João. Eu amo o João. O João é meu. Eu comprei ele com o meu sangue. Eu não tenho vergonha do João. Quero que todos vejam. Olha o João. Meu querido João. Olha que bênção, meus queridos. Ó, no verso 12. Verso 12 ele fala mais. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Continua, verso 21. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Meus queridos, olha as bênçãos que ele tem. Isso são só algumas. Só algumas. E as pessoas trocam isso por mixarias. Trocam esses tesouros maravilhosos que Jesus oferece por mixarias. Mixarias dessa vida. E tem vários versículos, como Paulo fala em 1 Timóteo 6, para a gente ser ricos em boas obras, em Tiago 2,5, para sermos ricos na fé, para que seremos ricos na fé. Nós temos as riquezas insondáveis de Cristo em Efésios 3. Meu querido, é muita bênção, é muitas riquezas. E olha só, no próprio texto de Mateus 6 que nós estamos lendo, olha só que interessante. No próprio texto de Mateus 6, nós vemos Jesus falando de recompensas celestes aqui mesmo. Olha só, ele fala no verso 3 e 4, ele diz assim, ó: tu porém ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Olha, fala de um Deus que recompensa. Nós vemos isso também, olha só, no verso 6, ele diz: tu quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Ele fala a mesma coisa sobre o jejum, no final, no verso 18. Meu, nós temos um Deus que recompensa. Nós temos um Deus que não deixa sem recompensar os teus filhos. Olha que maravilha, um Deus que recompensa, um Deus que premia. Olha que bênção. Meus queridos, o que Jesus está enfatizando aqui, meus queridos, é que Ele não quer que nós gastemos a nossa vida naquilo que o mundo tanto busca. A nossa vida é tão curta, a nossa existência é tão breve. Como assim, pastor? 60, 70 anos? Você nem sabe se você chega aos 30, aos 20. Você não sabe. Você não sabe quando é o fim da sua vida, da sua existência. Pergunta para os irmãos. Tem mais de 60, 70 anos. Se a vida é longa, a vida passa num sopro. Tiago diz isso. O que é a vossa vida? É como um sopro. Sabe, quando você está fervendo água na chaleira ali, sai aquele vaporzinho. Cadê o vaporzinho? Estava aqui. Juro, ele estava aqui. Estava saindo aqui. Cadê? Assim é a nossa vida. Jesus não quer que nós gastemos as nossas vidas na busca daquilo que o mundo tanto busca, pois Ele tem algo muito melhor nos aguardando, muito melhor, infinitamente melhor. Em segundo lugar, meus queridos, Jesus ele fala sobre o perigo dessa visão míope. Ele quer nos ensinar que os olhos guiam o coração. Ele vai nos ensinar um pouquinho sobre o perigo da cobiça. Cuidado com o que você deseja. Vai para o verso 21 ao 23. Porque onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes serão tais trevas. Meu querido irmão, minha querida irmã, os olhos, aquilo que a gente cobiça, aquilo que a gente deseja. Olha o que ele fala: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Em seguida ele fala dos olhos, que é pelos olhos que a gente cobiça, pelos olhos que a gente passa a desejar. Não é assim? Não começa pelos olhos, pelo que a gente vê. Mas será que os nossos olhos são luz ou são trevas? Lutero disse que o Deus de um homem é aquilo que ele mais ama.
O Deus de um homem é aquilo que ele mais ama, aquilo que a gente cobiça, que a gente tanto deseja. Veja, ele começa falando sobre a lógica entre juntar as coisas dessa terra e juntar as coisas no céu, entre as coisas imediatas, passageiras, e as coisas eternas, infinitamente valiosas. E aí ele volta para nos dizer: olha, cuidado com aquilo que você deseja, porque os teus olhos guiam o teu coração. Meus queridos, nossos olhos precisam ser curados. Essa miopia de ambições mundanas, imediatas, visíveis, precisam ser saradas. Precisam ser saradas. Nós precisamos ter olhos que enxerguem além, como eu falei, além. Enxerguem mais. E isso é tão difícil hoje em dia, não é? Tantas opções. Você liga a TV, liga a internet. É um mundo com tanto atrativo brilhando ali para você, né? Olha as coisas que o mundo oferece. Olha a vida que o mundo oferece. Aí você olha para tudo aquilo e os seus olhos: uau, olha o que eu posso ter, olha esse carrão, olha essa vida, olha essa faculdade, olha não sei o que, olha essa fazenda, olha não sei o que mais, e seus olhos vão só aumentando e brilhando. É isso que eu quero, é isso que eu quero. Mas ele fala: os olhos são a luz do corpo. Cuidado, meus queridos. A cobiça começa pelos olhos. Cobiçar as coisas dessa terra é cobiçar as coisas das trevas. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Precisamos enxergar a luz da verdade, enxergar com nitidez a vontade de Deus, nosso próprio pecado e a graça e o amor de Deus em nossas vidas. Meus queridos, porque os olhos guiam o coração. Dá uma olhadinha rapidinho para 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 2 Coríntios capítulo 4, olha só a importância disso. 2 Coríntios capítulo 4, verso 18, diz assim, ó: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Veja que no capítulo, os 2 versículos que nós começamos, do 19 e 20, ele falou sobre coisas materiais e coisas eternas. E aqui ele fala sobre ver, no mesmo versículo. Ver, visão. Nós não atentamos nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Meus queridos, nossos olhos têm que estar enxergando além. Como diz aqui, pés na terra, mas os olhos e o coração no céu. O que é realmente precioso para você, o que você realmente deseja, tem que ser o que está lá com Deus. Isso tem que ser o seu tesouro, porque conforme diz o texto, aonde está o seu tesouro, aquilo que é o seu tesouro, é onde está o seu coração, é aquilo que você ama. O verso 7 do capítulo 5 diz: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Meus queridos, nós temos que aprender a enxergar além, não ficar limitado a essa miopia espiritual, só o que está visível, o que aparece nesta terra. Meus queridos, isso não é nada comparado ao que nos espera na eternidade. Nada, é poeira, nada comparado ao que nos aguarda com Deus, infinitamente maior com o nosso Deus. Também Jesus ele nos ensina que a dupla devoção é impossível. Ainda falando sobre esse assunto, veja o verso 24 de Mateus 6. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Meus queridos, Jesus está dizendo que a dupla devoção é impossível. É impossível. Ele diz ninguém. Ele não diz assim, a maioria não pode servir. Não, ele diz ninguém. No final ele diz: não podeis servir a Deus e as riquezas, ou a mamon. Não dá.
Se a gente ficar buscando as coisas desse mundo, desta terra, a gente não vai conseguir servir a Deus de verdade, com devoção. Deus vai ser sempre levado de qualquer jeito. A busca por Deus, a sua devoção a Deus vai ser a hora que der eu faço, mais ou menos, meia boca. Ele está dizendo, não podeis. Ele diz, ninguém, não dá. Ele falou, impossível servir a Deus e as riquezas. Ou se serve um, ou se serve outro, ele está falando. Não, eu sirvo os dois. Eu sirvo a Deus com fidelidade e ainda trabalho pelas minhas riquezas. Ele fala, não dá. Um vai sair perdendo. Ou você faz os dois meia boca, mas não vai ter devoção verdadeira. Tanto Deus quanto as riquezas vai ser, as coisas desse mundo vai ser meia boca. Em outras palavras, meus queridos, a maneira como encaramos as riquezas indicam a condição do nosso coração. A maneira como nós encaramos as riquezas indicam a condição do nosso coração. A nossa atitude em relação aos bens materiais revelam muito sobre o que realmente importa para nós. O que é mais importante para nós. É isso que ele está dizendo aqui. Ou Jesus é tudo, ou ele não é nada. Não, pastor, não é assim, né? Tudo ou nada. É que para ele não tem meio termo. Para ele é frio ou quente. Ou, no nosso linguajar, 880. Ele não quer saber de morno. Não quer saber de meio. Ou você é devotado a Deus, ou você é devotado a você mesmo. A buscar riquezas para a sua felicidade. Ou você edifica um reino para você nessa vida, ou você trabalha para edificar um reino para Deus no futuro, um reino eterno. E esse, meu querido, não é um problema apenas dos ricos, os empresários que são assim, pastor, né? Sempre buscando ter mais. Os ricos que já têm, quer comprar mais, né? Esse versículo aqui é para eles, né, pastor? Olha, meus queridos, eu queria que fosse verdade, mas nós, os pobres, né? Podemos ter a devoção dividida. Ter um coração desesperado para enriquecer, e está tão desesperado a enriquecer, que em vez dele servir ao Deus verdadeiro, justo, santo, ele vai servir a um Deus chamado Mamon, que é sujo, corrupto, ganancioso, ambicioso, baixo. E ele se faz de tudo, ele se vende, ele abre mão do seu caráter, ele abre mão da sua reputação, ele abre mão das suas convicções, ele abre mão da sua lealdade, do seu compromisso com Deus, para agradar esse Deus chamado Mamon. Nós, os pobres, podemos cair nisso também. Não é privilégio, entre aspas, dos ricos. Não é um perigo só para os ricos. Jesus está falando com seus discípulos. E eles eram homens pobres, homens simples. Ele fala para aqueles pescadores simples, fala, vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Ou você se devota a um ou ao outro. O mundo se devota a Mamon. Os bens materiais, as delícias dessa vida, o que a vida tem a oferecer, eles buscam a todo custo. Eles gastam suas vidas nisso. Ele fala, vocês não. Se é para vocês gastar as suas vidas, vocês vão gastar as suas vidas servindo a Deus. As suas forças, o seu tempo, o seu melhor para Deus. Eu lembro quando eu estava na igreja batista, lá de Jundiaí, e o pastor Douglas, ele estava lá um certo tempo, e aí chegou um homem de uma outra igreja e veio fazer uma proposta para eles, chamar ele para ir para a igreja dele. Lá estava sem pastor, foram lá falar com o pastor Douglas, né? Então, ao invés do homem chegar, olha, então, pastor, eu sou de uma igreja tal, nossa igreja crê dessa forma, seguimos esses princípios, nossa igreja tem tantos membros assim, tal, né, e tal, nós cremos nisso, nós não aceitamos esse tipo de coisa, nossa doutrina é essa, papá. Sabe como que o cara chegou, pastor? Chegou para ele e falou, pastor, estamos precisando de um pastor lá, e pensamos no senhor, mas vamos direto ao ponto, o salário é tanto benefício. Olha a linguagem do homem.
É como se falasse assim, ó, para a época, para agora, o salário é 5.000, mas esse benefício e assim. Não falou da igreja, não falou da doutrina, não falou nada. Olha como que o homem chegou para o pastor Douglas. O pastor Douglas se recusou na hora, falou, não quero nem saber, não quero nem conversa, não quero nada. Só por essa atitude dele, sabe, já mostrou o nível. Falou, olha, eu não quero nem conversa, estou bem aqui, obrigado, tchau. Porque o pastor Douglas tem caráter. Ele não está servindo a Deus pelo salário mais alto, ou qual é a maior oferta, paga mais aqui. Não, ele estava onde Deus o colocou. O mundo agiria assim? Claro que não. O mundo que paga mais estão pegando. Aí você fala, pastor, mas esses ensinos não se aplicam a mim, pastor, eu não sou materialista, eu não sou cobiçoso, né? Eu sou devotado só a Deus. Tá bom, talvez seja verdade, mas sabe, meus queridos, Jesus, ele conhecia os seus discípulos, ele amava demais, ele ama demais os seus discípulos, vai ele parar por aqui. Ele conhecia como ninguém, porque só ele conhece a natureza do homem perfeitamente. Ele sabe que a vida, o mundo, a carne, o diabo nos empurram a esse viver medíocre que todo mundo aí fora vive. Medíocre, é medíocre sim. Sabe? Uma vida cujo propósito é sobreviver, é ter mais e mais e mais a todo custo, passar por cima de quem quer que seja, passar por cima até das suas convicções, do seu caráter. Isso é um viver medíocre, para ter coisas que se roubam, que se estragam, se acabam. Isso é um viver medíocre. É ou não é? Esse acordar cedo, trabalhar, comprar, pagar e ficar nesse ciclo. Ele falou, gente, eu tenho algo maior para vocês. Só que essa é a vida. É ou não é? Essa é a realidade do nosso mundo. Não é assim? E essa realidade, meus queridos, e essa realidade desse mundo, que nós estamos inseridos nesse mundo, ele traz consigo, sabe o que? Ansiedade, preocupação. Para você ter, e comprar, e pagar, e acordar cedo, e não sei o que, não é fácil, porque o imposto sempre chega, as coisas sempre aumentam, é ou não é? E nós sabemos que emprego não está fácil de achar, nós sabemos que o chefe não dá moleza, ou dá? Dá nada, é ou não é? Nós sabemos que os preços não param de subir. E se eu perder o emprego? E se eu adoecer? E quanto à minha família, o que será deles? É o mundo, meus queridos, é a realidade. Esse é o nosso mundo. Não estou dizendo tudo que eu falei até agora como se a gente estivesse numa utopia, no mundo, numa bolha, né, utópica, ilusória. Meus queridos, quando Jesus falou para a gente juntar tesouros no céu, ele sabia dessa nossa realidade. Ele sabia que criar filhos é caro. Ele sabia que tem remédio, fralda, material escolar, aparelho nos dentes, cursinho, faculdade, 50.000 aniversários para ir dar presente, roupas, uniforme, brinquedos, etc. Ele sabia. Então ele não falou algo fora da realidade, algo, é um linguajar espiritual assim. Ele está falando preto no branco. Ele sabia o que está falando, porque quando ele viveu nessa terra, ele trabalhou, suou, lutou. Ele sabia, ele conhecia aqueles homens que acordavam cedo e até tarde trabalhando e lutando. Ele sabia com quem ele estava falando, assim como ele sabe quando está falando conosco. Ele sabe que a vida é dura, não é fácil, é ou não é? E com toda essa correria fica difícil a gente não viver ansiosos, não viver preocupados, inquietos, como qualquer outra pessoa. Fica difícil dedicar-se mais às coisas de Deus, eu sei disso. Fica difícil contribuir com fidelidade na hora do dízimo, das ofertas. Fica difícil ajudar quem necessita. Fica difícil apoiar o trabalho missionário. Sim, é a realidade, é o fato. É difícil, né? Aquela história, né? Mal sobra para mim, quanto mais para as coisas da igreja. Sim, tá bom, é verdade. A vida é essa, né? Você pensa, nada de graça, nada vem do céu, né? Se eu não correr atrás, se eu não batalhar, se eu não acordar cedo, procurar emprego, se eu não pagar as minhas contas, ninguém paga por mim, não é?
Sim, eu entendo. Só que esse é o pensamento normal. Esse é o pensamento comum. Esse é o pensamento racional de qualquer pessoa. Jesus, ele sabe tudo isso. Sabe. Como eu disse, ele conhece a gente. Não está pregando algo aqui que é utópico. Pregando a realidade. E sabendo tudo isso, sabendo dessa correria, dessa luta, nós temos que enfrentar, aquela expressão, matar um leão por dia, é que vem a segunda parte da mensagem dele. Ele fala algo mais. Ele nos ensina que apesar das nossas necessidades comuns, que todas as pessoas do mundo também têm, nós, os seus discípulos, presta atenção, nós, os seus filhos, temos um diferencial que as pessoas do mundo não têm. Nós temos um Pai Celeste cuidando de nós. Percebeu a diferença? Você acha que é pequena essa diferença? Isso não significa que a gente não precisa acordar cedo para pegar ônibus, enfrentar fila, né, engolir sapo no trabalho lá, trabalhar com zelo, dormir tarde, pagar contas, economizar, não desperdiçar, pechinchar, ir no mercado, ficar vendo folhinha de preço no mercado. Não significa que a gente não precisa fazer essas coisas. É ou não é? Não, nós ainda temos que fazer tudo isso, mas nós não precisamos ficar ansiosos e preocupados. É isso que ele está dizendo. Uma vida sem paz, uma vida que não dorme à noite, que não descansa, que não tem tempo para as coisas de Deus, que está numa correria frenética, desesperada, e Deus fica, E olha só, não é só uma sugestão de Jesus, é um mandamento. Ele nos mostra que Deus supre as nossas necessidades, que Ele é o bom pastor, que não deixa faltar nada. Olha o verso 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa... Como assim, Jesus? Por isso vos digo, não andeis ansiosos, não andeis inquietos pela vossa vida. Você sabe a correria que eu vivo? Sabe a luta que é para mim? Sabe que está tudo nas minhas costas? Como assim? Como que o senhor fala um negócio desse? Mas Ele fala isso como mandamento: não andeis ansiosos, não andeis inquietos, não andeis preocupados pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Ah, Jesus, não estou entendendo. Talvez você também não está entendendo, mas olha a pergunta que ele faz no final do versículo: não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Uma pergunta retórica. É óbvio, né, Jesus? A vida é mais que o alimento, o corpo é mais do que as vestes. Mas em outras palavras, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo, gente, pessoas são mais importantes do que coisas. São ou não são? Vidas não são mais importantes do que coisas materiais? São ou não são? Quem discorda? Todo mundo concorda. É o óbvio. Ele falou uma coisa óbvia aqui. Todos sabem que sim. Então olha só, se nós sabemos que sim, que vidas são mais importantes do que coisas, quanto mais sabe disso o nosso Deus e Pai. Quanto mais sabe disso o nosso Deus e Pai. Se a gente sabe que pessoas são mais importantes do que coisas como comida e bebida e vestimenta, Deus sabe muito mais do que isso. E nós somos as vidas pelas quais Ele deu a sua vida para nos salvar. Nós somos as vidas que mais importam, porque nós somos comprados por eles, mais do que os cachorrinhos, os animaizinhos, não sei o que, qualquer outra coisa. Nós somos as vidas que a Bíblia diz que são imagem e semelhança do Criador. E ele não para por aí. Ele fala: vocês não estão acreditando? Olha o verso 26, ele manda a gente olhar para as aves, verso 26, observai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, o vosso Pai, não está dizendo o Pai delas, o Pai das aves
Não, vosso Pai. O vosso Pai, o Pai de vocês, a sustenta. E olha a pergunta retórica no final: porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Se Ele cuida dos passarinhos, Ele providencia alimento para os passarinhos, cada passarinho, 4 trilhões de passarinhos que existem nesse mundo, Ele cuida de cada um. Ele pergunta assim: e vocês? Será que vocês vão cair no esquecimento? Será que Ele vai deixar passar vocês? Se vidas valem mais do que coisas? Se pessoas são mais importantes do que coisas? Se Deus cuida das aves do céu, Ele não vai cuidar dos seus filhos? É sério. Ele não vai cuidar dos seus filhos? Se nós, sendo pais cheios de defeito e falha, miseráveis, a gente se preocupa com os nossos filhos, o pai perfeito que não tem falha, vai falhar? Né? Se Deus se preocupa em caprichar tanto com a beleza das flores, olha os versos 28 a 30. Ele diz assim, e por que andais ansiosos quanto ao vestiário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Olha o que ele está dizendo. Se Ele se preocupa em caprichar tanto os detalhes da beleza das flores, Ele fez as flores com tanto capricho, e tem uma variedade tão infinita de flores, lindas e belas. É uma maravilha da criação, lindas demais, caprichadas demais, detalhadas demais. Se Ele se preocupou em fazer assim, as flores, Ele está dizendo: você acha que Deus vai esquecer você? A gente não vale mais do que as flores. Ele falou: a flor que hoje existe, amanhã vai jogada fora. Você tem um vaso ali, daqui a pouco morreu, você está lá jogando fora. Eu falo: será que vocês não entendem? É de lógica de novo que ele está falando, assim como no começo. Olha o raciocínio, olha a lógica. Se Deus cuida dessas coisas, Ele vai esquecer de vocês, que são seus filhos, que não custou barato a vida de vocês, que Ele amou tanto vocês, que deu a sua vida. Ele fez o impossível do universo, a maior prova de amor cósmica, única. Ele fez por amor a vocês, e Ele vai esquecer dos seus filhos? Essa é a lógica por trás dessas palavras. Veja que no final do verso 30, ele usa a expressão homens de pequena fé. Por que homens de pequena fé? Porque, meus queridos, viver ansiosos, preocupados, inquietos, mostra a nossa incredulidade. Por isso que ele chama de homens de pequena fé. A incredulidade é falta de confiança no cuidado e no amor do Pai. Logo, se você realmente confia no Pai, confia no seu cuidado, confia no seu amor, confia que Ele é fiel, como dito nessas palavras, você não vai viver ansioso, preocupado, inquieto. Não vai. A palavra preocupado, ansioso, ela tem a ideia de ocupar a mente antes da hora, né? A sua mente ela fica dividida entre o hoje e o amanhã. Você já tem um monte de coisa para fazer hoje, né? Uma loucura. Acorda segunda-feira, socorro, né? Mas você já está preocupado com a terça, com a quarta e com a quinta. Você já está lá, né? Mente dividida. Em vez da sua mente estar focada no dia de hoje, que eu tenho que fazer hoje, não, sua mente está dividida no hoje com o amanhã. Mente dividida. E ainda, né, vai juntando as preocupações. O que acontece com uma mente ansiosa, uma mente dividida, cheia de coisas nela? Na segunda-feira você já está preocupado com as coisas da terça, da quarta, da quinta, da sexta. Ansioso, preocupado, inquieto. O que acontece? Você não consegue se concentrar direito no que você está fazendo. Aquilo que é para você fazer bem feito na segunda-feira, que a Bíblia diz, fazei tudo para a glória de Deus, você não faz bem feito. Não consegue. Não consegue se focar e se concentrar. Porque para você fazer uma coisa bem feita,
Tudo que se faz bem feito, você faz com foco, com atenção, com a mente naquilo. Você se dedica àquilo. Você vai escrever uma carta bem escrita, você põe o seu coração naquela carta e faz o seu melhor. Pensa nas palavras, pensa em tudo, pensa nas frases, o entendimento que isso dá. Você foca nisso. Qualquer trabalho que você imaginar, vai pintar uma porta. Se tiver uma porta com a cabeça lá, não sei quando você já pintou vidro, pintou parede, porque você está voando. Sua mente não está aqui, sua mente está dividida, sua mente está lá longe. Você não consegue fazer bem feito, né? Faz errado, faz mal feito. Você não consegue descansar e dormir. Você dorme e fica, tem amanhã, tem o teu carnê, vai ter que mandar um e-mail, assim, vou lá, aí você vai fazer o quê? Mas terça-feira você fica fazendo, sabe? Você não descansa, você não dorme. Olha como é vantajoso uma mente dividida. O que mais? Né? Ficar antecipando o problema. O que mais? Você fica irritadiço, impaciente. Uma pessoa que está assim, ela dá choque. Está sempre impaciente, sempre irritadiço, fácil para perder, para estourar. Não é? E quarto, você não glorifica a Deus. Uma pessoa que está sempre ranzinza, azeda, preocupada, cara fechada. Louvar a Deus, glorificar a Deus, falar de Deus, deixa, sabe? A pessoa está nos nervos ali. E Deus? Aí você fala, não pastor, acho que não tem nada a ver não esse negócio aí. Se preocupar com o futuro, eu acho que é a coisa mais normal do mundo, né? Você está falando aí, aí o senhor está saindo fora da casinha. Então vai para o verso 34. Olha o verso 34, Jesus está falando, né? Não, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Já basta os problemas de hoje. Não adianta você juntar o de hoje com o de amanhã. Você nem sabe se vai estar vivo para resolver esse problema. Você nem sabe o que vai acontecer amanhã. Amanhã é outro dia. Ele fala, não sobrecarregue a sua mente com os problemas de amanhã. Foque nos problemas de hoje. Se você focar nos problemas de hoje, você resolve os problemas de hoje. Pode ter certeza. Basta cada dia o seu mal. Jesus está dizendo para a gente deixar o amanhã para amanhã. Já temos problemas demais hoje para resolver. Para a gente resolver os problemas de hoje, para a gente vencer as lutas de hoje, a nossa mente precisa estar focada nas coisas de hoje. Para a gente poder vencer e glorificar a Deus. E aí que vem o amanhã. Em outras palavras, meu querido irmão, viva cada dia para a glória de Deus. E deixe o seu futuro, até mesmo o futuro mais próximo que é o dia de amanhã, nas mãos de Deus. Um dia de cada vez, é ou não é? Uma fase de cada vez, um tijolo de cada vez, é ou não é? Você vai ler um livro, que página você está, Otávio, do seu livro? Mas para ele chegar na 17, ele passou pela 16. Ele não vai direto para 20, ele tem que passar para 18. A nossa vida é a mesma coisa. Focaliza no dia de hoje, problema de hoje. Olha só, Jesus ele ensinou o quê? Para a gente pedir o quê? O pão nosso da semana inteira? Dai-nos o pão nosso da semana inteira. É isso? Não? Não é mais fácil? Imagine só, na segunda-feira, Senhor, já me dá o pão da semana inteira. Aí não precisa orar na terça, nem na quarta, nem na quinta, né? Não é mais fácil. Mas esse Jesus, olha a ideia dele. É o pão de cada dia, é o pão de hoje. Deus me dá o que eu preciso para hoje, porque o meu amanhã está nas suas mãos. O meu amanhã pertence ao Senhor, e o Senhor me ajudará, o Senhor me dará vitória, porque o Senhor é o meu Deus, é o meu Pai que cuida de mim. E além disso, meus queridos, Jesus ele mostra aqui, estou terminando, acredite, que a ansiedade, inquietação, preocupação não ajudam a resolver os problemas. Volta só um pouquinho para o verso 27, que eu pulei propositalmente. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Está falando assim, ó, mas você está aí preocupado, ansioso, você consegue aumentar um palmo na largura da sua vida? A sua vida vai até onde Deus terminou.
determinou. A sua vida vai até onde Deus escreveu. Você não consegue aumentar nem um palmo. Em outras palavras, olha, não ajuda em nada. Não melhora, fica preocupado, ansioso, sem dormir. Ele falou, não adianta, não ajuda. Se ajudasse, beleza, ajuda, né? Mas não ajuda, não beneficia. A ansiedade é ineficaz e não para por aí. Jesus mostra que a ansiedade nos faz igual aos incrédulos. Olha os versos 31 e 32. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celestial sabe que necessita de cada uma delas. Meus queridos, viver ansiosos, inquietos, preocupados, nos faz igual às pessoas do mundo, igualzinho eles, porque eles não têm um Deus como Pai, como nós temos. Eles não têm esperança, para eles não tem luz no fim do túnel. Mas nós temos um socorro bem presente, nós temos, conforme nós acabamos de ler, um Pai que cuida dos seus filhos, um Pai fiel, um Pai que não falha. Eles não. E quando a gente vive, agora ele fala assim, portanto não vos inquieteis dizendo, a gente está parecendo eles, reclamando, lamentando. Olha só, nós não temos um pai, um pastor fiel? Temos. Aqui está dizendo que a ansiedade, a inquietação, ela mancha o nosso testemunho. Nós estamos agindo igual as pessoas do mundo. Ele usa a palavra dizendo, de propósito, que comeremos, que beberemos. Sabe por quê? Porque aonde há um coração sem fé, tem uma boca inquieta, uma boca ansiosa, preocupada, reclamando. Nós acabamos dando mau testemunho, viver inquietos. Imagina as pessoas do mundo, alguém chega na sua casa, vai te visitar, né? Aí a pessoa acorda de noite para beber uma água lá, ou ir no banheiro, está lá você na sala, assim, igual um zumbi. O que foi? Não consigo dormir. Mas o que foi? O que aconteceu? Muita coisa na cabeça, preocupação, as contas, o que lá. Imagina a pessoa do mundo olha e fala, mas você não tem fé em Deus? Então você está pregando para mim que Deus é Pai, que Deus cuida dos seus filhos? Você está aí, está até tomando remédio para dormir, né? Que não consegue, está não sei o quê, está irritadíssimo, está até tremendo. Como é que a gente acaba dando mau testemunho? Igual as pessoas do mundo. Ele fala, as pessoas do mundo que fazem isso. A gente não. Fala, não tem cabimento, não é? Nós temos um Pai fiel. Meus queridos, então, e por fim, Jesus ele resume tudo em um verso, que é o verso 33. Buscai, pois, portanto, devido a tudo isso, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Esse pois aqui é um complemento, uma explicação, uma conclusão. Olha, busquem a Deus em primeiro lugar, e Ele vai cuidar do resto. Sirva a Deus com fidelidade e Ele cuidará de você. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida e veja a fidelidade dEle com a sua vida. Ele não falha. Então vamos lá, pastor, como que eu posso fazer isso? Na prática. Primeiro, viva para agradar a Deus. Viva para a glória de Deus e não para a sua própria satisfação pessoal. Isso te trará galardões eternos, e isso te livrará de uma vida materialista, consumista e mesquinha. Em segundo lugar, cuidado com o que você deseja. O coração segue os olhos. Não caia na tentação desse mundo, na ilusão desse mundo. Não queira ser igual ao mundo. Vigie o seu coração e suas intenções, seus desejos. Terceiro, tenha metas que avancem o reino de Deus. Não para o avanço do seu reino pessoal. Quarto, não viva ansioso e preocupado, inquieto. Entregue suas inquietações e ansiedades na mão daquele que cuida de você. Confie o seu futuro a Ele. Focalize em fazer o seu melhor hoje. Não amanhã, não. No fim de semana, vou fazer o meu melhor. Hoje, faça hoje o seu melhor. Você não sabe se vai estar vivo amanhã. Basta a cada dia o seu próprio mal. Quinto, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida de forma prática e não teórica. Porque a gente lê o versículo aqui, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Todo mundo sabe decor.
mas como que eu ponho isso em prática? Literalmente. Algumas dicas. Dedique sua primeira hora a Ele. Se é Deus em primeiro lugar, então dedique seu primeiro momento a Ele. Sua oração, sua leitura bíblica de manhã, seu primeiro tempo, dedica a Ele. Deus, eu quero começar o meu dia na Tua presença, porque o Senhor é em primeiro lugar. Olha que coisa gostosa. Dedique a Ele a sua semana. Deus, não só no domingo, mas todos os dias, Senhor, eu vou pensar no Senhor, vou buscar o Senhor. Isso é colocar Deus em primeiro lugar. Deus, o primeiro dia da semana é teu, a semana é tua. Dedique a sua fidelidade financeira a Ele também. A Bíblia fala sobre as primícias. Deus merece as primícias da tua renda. Você está honrando Ele, você está colocando Ele em primeiro lugar. Primícias é isso, é dar honra para Deus. Deus, primeiro do Senhor. Eu sei que o Senhor vai abençoar para mim cuidar do resto. Eu sei disso. E sexto, muito importante, tenha gratidão e contentamento pelo que você já tem e pelo que Deus já fez e está fazendo na sua vida. Sabe, é muito fácil, por causa dos problemas, a gente esquecer de olhar para o que a gente tem agora. Olha como eu sou abençoado. Eu estava sentado ali atrás e vendo meus filhos aqui tocando, meu filho regendo, pensando, Deus, muito obrigado. Quantos pais gostariam de ter os filhos servindo ao Senhor? Que bênção, né? Hoje lá tarde minha esposa falou um negócio para mim e falou, você é lindo, isso e aquilo, não sei o que lá. Ela estava sem óculos na hora, né? Então, e depois eu entrei no escritório assim e falei, olha só, nós temos há mais de 20 anos casados, né? Às vezes nessa fase o casal já é só patada aí, né? Um já não, porque começa a ficar barrigudo e tudo mais, né? Mas não, ela se declarando e falando para mim e tal. Olha como eu sou abençoado. Como eu sou abençoado, né? Olhar para o que eu tenho, sabe? Não tem faltado nada. Deus tem provido tudo. Deus tem cuidado. Eu tenho irmãos que é só ligar, irmão, preciso de uma ajuda, na hora, pastor, estamos aí. Olha como eu sou abençoado. Isso não é ser abençoado? Então, meus queridos, tenha gratidão e contentamento pelo que você já tem e pelo que Deus está fazendo na sua vida também, tá bom? Né? Por fim, terminei, meus queridos. Essa mensagem de Jesus, se você pode discordar de mim, mas é uma declaração do amor dele, da preocupação, porque ele não quer ver seus filhos vivendo como as pessoas do mundo. Ele ama a gente demais. Isso é uma declaração do amor e do cuidado do pai pelos seus filhos, tá bom? E é também um convite para a gente ajustar os nossos valores, para a gente ajustar as nossas prioridades, para a gente ajustar a nossa visão correta, o que realmente vale a pena, o que realmente importa, o que realmente tem valor, o que realmente vale a pena de gastar as nossas fichas nessa vida. Então, para os que têm os coração nas coisas desta terra, desta vida, Jesus manda buscar os tesouros que estão no céu. Afinal, onde estiver o nosso tesouro, aí estará também o nosso coração. E para aqueles que vivem inquietos, sempre ansiosos e preocupados, sem paz, essa é a expressão correta, sem paz, o seu Pai Celestial te lembra: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Amém? Pai, obrigado pela Tua palavra. Nós louvamos ao Senhor pela Tua fidelidade, pelo Teu amor e pelo Teu cuidado. Nos ajude a confiar no Senhor. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.